Olá, professor. Me chamo Ana Cláudia e junto com Thaline Xavier e Jefferson Ramon, nós ficamos com o tema estabilidade no serviço público. Inicialmente, eu vou conceituar um pouco sobre a estabilidade. A estabilidade é a garantia no serviço público após um determinado período de tempo, garantindo a continuidade no serviço e a proteção dos servidores e do Estado em relação à prática de um governo ou de outro em detrimento ao interesse público, garantindo a impessoalidade no trabalho público, a isenção de opiniões partidárias ou até mesmo perseguição política, pois nós sabemos que, se não houvesse isso, qualquer político de qualquer partido poderia facilmente, assim que assumisse o governo, dispensar os funcionários ali investidos, caracterizando a perseguição política. Os primeiros resquícios de estabilidade surgiram na Constituição de 1934, que dizia que aos funcionários que ingressassem através de concurso era garantida a estabilidade após 2 anos de serviço prestado. Já os que não ingressaram através de concurso também poderiam adquirir a estabilidade, mas apenas depois de 10 anos de serviço prestado. Essa Constituição não durou muito e foi alterada pela Carta de 1937, onde a estabilidade não prevaleceu, mas foi garantido que os servidores só poderiam ser exonerados por meio de sentença judicial ou processo administrativo. A Constituição seguinte foi a de 1946, que foi a Constituição após a guerra. E nessa Constituição foi adicionada que as pessoas que participassem das forças expedicionárias garantiriam a estabilidade após 5 anos de serviço. Essas condições prevaleceram na Constituição de 1967. E só na de 1969 foi adicionado que a estabilidade seria prevista para os servidores de atividades privadas, como, por exemplo, professores titulares ou oficiais de justiça nomeados até uma certa data. Também era dada a opção para eles, após 10 anos de serviço, optar pela segurança do emprego ou pelo depósito do FGTS. A Constituição de 1988, depois da publicação da Emenda Constitucional 19, foi regrada através do artigo 41 da Constituição Federal, onde dizia que o servidor poderia garantir a estabilidade após 3 anos de serviço prestado. Nesse artigo também fala sobre as possíveis perdas de estabilidade e continuou sendo também, em virtude de sentença judicial, processo administrativo, e também foi adicionadas as medidas de avaliação periódica de determinado desempenho de forma da lei complementar. O servidor que tivesse a sentença judicial invalidada seria reintegrado e o eventual servidor ele seria aproveitado em outro cargo com disponibilidade e com a remuneração apropriada àquele serviço. Esse período de 3 anos foi regrado como estágio probatório na Lei 8.112 de 1990, onde era validado assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Restando 4 meses para o fim desse estágio probatório, uma comissão iria aprovar ou não o servidor e a homologação seria por uma autoridade competente. Olá, professor. Meu nome é Thaline Xavier e eu vou falar um pouco sobre a estabilidade do servidor público. Vou destrinchar um pouco sobre como é adquirida essa estabilidade, se é possível a perda do cargo e se essa estabilidade é ou não um privilégio. Então, vamos lá. Como é adquirida essa estabilidade? Então, o servidor ele precisa preencher alguns requisitos básicos, que eu vou citar agora. O primeiro é ser aprovado em um concurso público. O segundo é ter a nomeação e a posse para o cargo efetivo. E por último, ele tem que exercer as atividades e as funções atribuídas a ele no prazo de 3 anos. E esse prazo ele vai se chamar o estágio probatório. E durante esse estágio probatório vão acontecer algumas avaliações de desempenho. E essa avaliação de desempenho, que é a que garante a estabilidade, ela está prevista na nossa Constituição Federal e também no Estatuto do Servidor Público. Os membros da Justiça e o Ministério Público, eles também têm direito a essa estabilidade, além da vitaliciedade que eles têm. Isso porque os juízes e promotores estão sujeitos a pressões maiores no exercício das suas funções.
Assim, eles têm prerrogativas contra arbitrariedade e total independência das suas funções. O prazo para esses membros conseguir a estabilidade é também de 3 anos. Já para a vitaliciedade é apenas de 2 anos. Quando a gente fala sobre a perda de cargos, é muito comum a gente ouvir: mas o servidor público ele pode perder o cargo dele, ele pode ser demitido. E isso sim é verdade. Ele pode sim ser exonerado do seu cargo. Porém, ele precisa seguir alguns critérios de avaliação. Alguns que eu vou citar agora. O servidor, ele precisa estar passando por uma sentença judicial transitada em julgado. A segunda, por um processo administrativo disciplinar, mais conhecido como PAD. E o terceiro, pela reprovação das avaliações de desempenho, que ocorrem durante esse estágio probatório, que é o período de 3 anos. Os órgãos do poder público, por eles terem a vitaliciedade, eles ficam impossibilitados de serem exonerados do seu cargo, a menos que sejam por uma sentença transitada em julgado. Mas afinal, o que seria esse processo administrativo disciplinar, mais conhecido como PAD? Então, é uma investigação interna feita por algum órgão, autarquia ou fundações que tem como finalidade investigar atos ilícitos praticados por servidores públicos. Ou seja, ela tem a função de averiguar possíveis irregularidades cometidas pelo servidor público. E se caso for constatado que o servidor ele praticou um ato ilícito, ele pode sim ser penalizado por essas irregularidades. As penalidades elas podem ser a primeira por advertência, a segunda por suspensão e a terceira pode chegar a vir a demissão. Então, quando a gente fala que o servidor público ele pode perder o seu cargo, isso sim é possível. Tendo em vista que, ao contrário do que as pessoas afirmam sobre a estabilidade, ela não é um privilégio, mas sim um mecanismo de defesa da sociedade. Ou seja, aquele servidor que ele não está disposto a atuar de acordo com como manda as suas funções, ele pode sim ser exonerado do seu cargo. A atual regra da estabilidade, ela não impossibilita a demissão dos servidores que não cumprem com seus deveres. Ou seja, se eu, Thalene, sou servidora pública e eu não exerço as minhas funções de acordo com como deveria ser, eu posso sim ser exonerada do meu cargo por uma sentença transitada em julgado ou por um processo administrativo disciplinar. Logo, eu concluo que a estabilidade, ela não é um privilégio para o servidor público, mas sim uma garantia para a sociedade. Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson Ramon, sou aluno do curso de Direito 8º período N2 da ACES Unita e hoje, na disciplina de Direito Administrativo, venho falar um pouco sobre a nova reforma administrativa, projeto de emenda constitucional número 32/2020, enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional com o objetivo de proporcionar mudanças no atual sistema de estabilidade e eficiência do funcionalismo público. O assunto é um tanto quanto controverso e se encontra sob análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, tendo como relator o então deputado federal, o senhor Arthur Maia, do DEM da Bahia. Para entendermos um pouco sobre o que é estabilidade, é necessário irmos até o artigo 41 da Constituição Federal, o qual define que o servidor público, com efetivo serviço, num prazo superior a 3 anos, adquire a estabilidade, sendo que a perca do cargo só ocorre através de sentença judicial transitada e julgada, através de processo administrativo que seja resguardado a ampla defesa ou por meio de avaliações periódicas, a qual será tratada através de lei complementar, a qual até a data de hoje não existe nenhuma lei para tratar sobre o assunto. Então, esse projeto de emenda constitucional vem a alterar 27 trechos da atual Constituição brasileira e adicionar 87 novos, inclusive 4 artigos por inteiro. Deste modo, o direito à estabilidade no ordenamento jurídico brasileiro não é um direito absoluto, podendo o funcionário público perder seu cargo em um desses 3 critérios. O texto da emenda constitucional prevê que o funcionário público que tenha uma avaliação insatisfatória no período de 3 anos, sendo avaliado a cada 6 meses, deverá deixar suas funções públicas por não cumprir os requisitos mínimos para o bom desenvolvimento da função pública. O projeto de emenda constitucional também prevê que as férias não devem ultrapassar 30 dias anuais,
que servidores que ocupem cargos obsoletos sejam demitidos e indenizados e que adicionais remuneratórios por tempo de serviço sejam extintos. Também é importante frisar que nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nem tampouco os militares estão incluídos nessa nova reforma administrativa. Tal reforma administrativa é um tanto quanto controversa e traz certa estabilidade e insatisfação de novos servidores públicos, pois quem irá avaliar eles? Como será esse tipo de avaliação? O que será um desempenho satisfatório? Enfim, existem muitas lacunas e o projeto ainda está em discussão, aguardando votação no Congresso para ser enviado ao Senado, para só então, após 2 votações em cada Câmara, se transformar em uma emenda constitucional.